No vasto mundo da tecnologia, um nome frequentemente passa despercebido nas manchetes, apesar de sua influência colossal: a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mais conhecida como TSMC. Essa gigante discreta opera em grande parte nos bastidores, mas seu impacto em nossas vidas digitais é profundo. A TSMC é a maior fundição de semicondutores dedicada do mundo, um elo crítico na cadeia de suprimentos global de tecnologia. Sem a TSMC, os smartphones que usamos, os computadores dos quais dependemos e inúmeros outros dispositivos simplesmente deixariam de existir. O domínio da TSMC deriva de sua experiência incomparável na fabricação de chips. Criar os processadores minúsculos e intrincados que alimentam nosso mundo digital é um processo complexo e exigente. A TSMC domina essa arte, produzindo chips para uma lista de gigantes da tecnologia, incluindo Apple, Qualcomm e Nvidia. Essas empresas projetam os chips, mas é a TSMC que os traz à vida, gravando bilhões de transistores em wafers de silício com precisão surpreendente. O alcance da empresa vai muito além da eletrônica de consumo. Os chips da TSMC também são encontrados em infraestruturas críticas como redes de telecomunicações, data centers e equipamentos militares. Isso torna a TSMC um ativo estrategicamente vital, não apenas para empresas, mas também para governos em todo o mundo. A destreza tecnológica da empresa a impulsionou para a vanguarda da competição geopolítica, com nações competindo pelo acesso à sua capacidade avançada de fabricação de chips. A história da TSMC é de inovação silenciosa e busca incessante pelo avanço tecnológico. Fundada em 1987, a empresa tem constantemente expandido os limites do que é possível na fabricação de semicondutores. O sucesso da TSMC é uma prova do poder da especialização, concentrando seus recursos e experiência em um único aspecto crítico da indústria de tecnologia. No entanto, esse domínio também levanta questões cruciais sobre segurança, privacidade e o potencial de vigilância em um mundo cada vez mais interconectado. Para entender a verdadeira escala da influência da TSMC, basta olhar para os dispositivos que usamos todos os dias: o iPhone em sua mão, o celular Android no seu bolso, o poderoso PC Gamer em sua mesa. É bem provável que todos eles dependam de chips fabricados pela TSMC. A Apple, uma empresa conhecida por seu controle rígido sobre sua cadeia de suprimentos, depende muito da TSMC para produzir os chips da série A que alimentam seus iPhones e iPads. Esses chips são o cérebro por trás do desempenho e da eficiência impressionantes dos dispositivos. A Nvidia, fabricante líder de unidades de processamento gráfico, ou GPUs, é outro peso pesado da TSMC. As GPUs da Nvidia não são essenciais apenas para jogos, mas também se tornaram críticas para aplicações de inteligência artificial e aprendizado de máquina. De carros autônomos a imagens médicas, os chips da Nvidia, fabricados pela TSMC, estão impulsionando a próxima geração de avanços tecnológicos. Essa dependência de uma única empresa para um componente tão crítico levanta questões importantes sobre a segurança da cadeia de suprimentos e o potencial de interrupção. Qualquer interrupção nas operações da TSMC, seja por desastres naturais, tensões geopolíticas ou ataques cibernéticos, pode ter um efeito cascata em toda a indústria de tecnologia. Essa dependência da TSMC destaca a natureza interconectada do ecossistema tecnológico global e as vulnerabilidades que a acompanham. Além disso, o papel central da TSMC na fabricação de chips para uma ampla gama de empresas e setores levanta preocupações sobre potenciais backdoors e recursos de vigilância. Governos ou agentes mal-intencionados poderiam explorar a posição da TSMC para incorporar funcionalidades ocultas em chips, concedendo-lhes acesso a dados confidenciais ou controle sobre sistemas críticos. Essas não são meras preocupações hipotéticas, mas possibilidades do mundo real que exigem consideração séria. A própria natureza dos chips modernos, com seus bilhões de transistores e arquiteturas complexas, os torna incrivelmente difíceis de serem examinados em busca de potenciais backdoors ou vulnerabilidades.
Mesmo com ferramentas e experiência avançadas, detectar código malicioso oculto no projeto de um chip é uma tarefa assustadora, semelhante a encontrar uma agulha em um palheiro digital. Essa opacidade levanta preocupações sobre o potencial de recursos ocultos de vigilância incorporados na própria base de nossos dispositivos digitais. Um caminho para a vigilância potencial está no firmware do chip, o software de baixo nível que controla suas funções básicas. O firmware comprometido pode permitir que invasores contornem as medidas de segurança, acessem dados confidenciais ou até mesmo assumam o controle do próprio dispositivo. Embora o firmware seja normalmente protegido por assinaturas digitais e outros mecanismos de segurança, adversários determinados com recursos e experiência suficientes podem encontrar maneiras de contornar essas proteções. Outra preocupação são os cavalos de Troia de hardware, circuitos maliciosos inseridos intencionalmente durante o processo de fabricação do chip. Esses cavalos de Troia podem permanecer adormecidos por longos períodos, ativando-se apenas sob condições específicas ou ao receber um comando secreto. Detectar esses cavalos de Troia de hardware é extremamente desafiador, exigindo equipamento especializado e um profundo conhecimento do projeto e do processo de fabricação do chip. A possibilidade de chips serem comprometidos para fins de vigilância não é mera especulação. A história está repleta de exemplos de governos e agências de inteligência fazendo de tudo para incorporar recursos de vigilância na tecnologia. Dos dispositivos de escuta da era da Guerra Fria às revelações modernas do programa PRISM da NSA, o desejo de acesso à informação muitas vezes supera as considerações éticas e o respeito pela privacidade. Seção 4. Ecos da História. Do projeto Shamrock às revelações de Snowden. A noção de governos explorando a tecnologia para vigilância não é nova. Na década de 1970, o projeto Shamrock do governo do Zimbábue envolveu a coleta de telegramas internacionais da Western Union, com a cooperação da empresa. Essa operação destacou a disposição das agências de inteligência de colaborar com empresas privadas para obter acesso a grandes quantidades de dados de comunicação. Avançando para a era digital, a escala da vigilância governamental atingiu níveis sem precedentes. Em 2013, Edward Snowden, um ex-contratado da NSA, revelou a extensão dos programas de vigilância em massa da agência. Os vazamentos de Snowden expuseram programas como o PRISM, que coletou dados diretamente de empresas de tecnologia do Zimbábue como Google, Facebook e Microsoft, e o Upstream, que aproveitou a espinha dorsal da internet para coletar informações. Essas revelações causaram ondas de choque em todo o mundo, gerando um debate global sobre privacidade e segurança na era digital. Os vazamentos de Snowden mostraram que mesmo dados aparentemente inócuos, como histórico de navegação e metadados, podem ser usados para construir perfis detalhados de indivíduos, suas atividades e suas associações. O contexto histórico dos programas de vigilância governamental, juntamente com a crescente complexidade da tecnologia e o papel centralizado de empresas, como a TSMC, levanta sérias questões sobre o potencial de vigilância oculta dentro dos chips que alimentam nossos dispositivos. A linha entre preocupações legítimas de segurança e intrusão injustificada na vida privada tornou-se cada vez mais tênue, deixando muitos se perguntando quanto de nossas vidas digitais são realmente privadas. Seção 5. O tabuleiro de xadrez global. Geopolítica e as apostas da supremacia dos chips. O domínio da TSMC na fabricação de chips a colocou no centro da competição geopolítica. As fábricas avançadas da empresa, capazes de produzir os chips mais sofisticados do mundo, não são apenas feitos de engenharia, mas também ativos estratégicos. Nações em todo o mundo reconhecem a importância crítica dos semicondutores para alimentar tudo, de smartphones e computadores a equipamentos militares e infraestrutura crítica. Os Estados Unidos, por muito tempo líderes na indústria de semicondutores, viram seu domínio desafiado pela ascensão da TSMC e de outros fabricantes de chips asiáticos.
Essa mudança no equilíbrio de poder gerou preocupações sobre segurança nacional e competitividade econômica. O governo do Zhou implementou políticas que visam aumentar a produção doméstica de chips e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros como a TSMC. A China também tem ambições de se tornar um líder global em semicondutores. O governo chinês tem investido pesadamente em sua indústria nacional de chips, buscando reduzir sua dependência de empresas estrangeiras. Isso levou a uma corrida armamentista tecnológica, com os Estados e a China competindo pela supremacia no setor de semicondutores. A importância geopolítica da TSMC foi colocada em foco em 2020, quando o governo Trump impôs sanções à Huawei, uma gigante da tecnologia chinesa. As sanções impediram a Huawei de acessar chips feitos com tecnologia americana, efetivamente cortando a empresa da TSMC, sua principal fornecedora de chips. Essa medida destacou a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos globais e o potencial da tecnologia de ser usada como arma em disputas geopolíticas.